Hoje a gente vai bater um papo aqui um pouco mais técnico, falando um pouquinho sobre as melhores empresas da Bolsa. É um papo um pouco diferente do que eu tenho levado para vocês aqui, de uma forma mais simplificada, mas o intuito aqui é de a gente se aprofundar mais um pouco e não ficar na superfície, né? Porque é necessário isso. Nosso aprendizado é esse, nós aprendemos o básico e vamos avançando. O intuito aqui do canal é te ajudar a escolher melhores ativos, a escolher onde melhor você colocar o teu dinheiro. Mas antes de começar, algumas pessoas podem chegar e falar: pô, Alessandro, eu não quero esse papo técnico, o que eu posso fazer para não ouvir muito isso aí e por mais simples? Bom, você pode comprar ETFs. ETFs é uma cesta de ativos onde você coloca seu dinheiro ali e diversifica ele em centenas de empresas, em dezenas de empresas. Ali vai basicamente te ajudar. Você compra 4, 5 ETFs ali e você vai estar muito bem diversificado nos teus investimentos. É o que a maioria dos americanos fazem hoje nos Estados Unidos. Eles compram ETFs e diversificam o patrimônio deles ali em várias empresas. Tem ETF aqui, tem Amazon, tem Facebook, tem Google, enfim, tem várias empresas aí. E eles acabam optando por isso pela comodidade de não ter que analisar um pouco mais a fundo essas empresas. É diferente do stock picking, onde você seleciona uma ação, seleciona um ativo e vai entender de fato se aquele ativo ele faz sentido para você colocar na sua carteira ou não. Lembrando que existe alguns pontos aqui que é muito importante que você precisa entender para investir num determinado ativo. Então, da mesma forma que você analisa uma empresa brasileira, esses critérios você utiliza para analisar uma empresa americana, uma empresa europeia, asiática e assim por diante. Porque são critérios fundamentais, base ali, para você entender se aquela empresa de fato ela é uma empresa saudável, uma empresa que faz sentido você ter na sua carteira de investimento, tá? Para a gente iniciar isso, a gente precisa de um site, de algum aplicativo onde a gente consiga analisar esses ativos, tá? Isso é muito importante. Sem esses sites com fundamentos, a gente não vai conseguir analisar essas empresas, vai ficar algo muito superficial. Vai ficar só naquela questão do valor, que muito investidor pensa que a ação tá 10 centavos, tá R$1, R$4, ela está barata. E na verdade isso não quer dizer nada, mas a gente vai aqui para o computador para a gente entender um pouquinho sobre do que eu tô falando. Então a gente vai entrar aqui nessa ferramenta e vamos pesquisar um ativo que é muito conhecido pelos brasileiros, pelos investidores, que é a Sanepar. Então aqui, se você olha, tem 3 tickets da Sanepar, né? Final 11, o 4 e o 3. O final 11 é conhecido como Units. É uma cestazinha de ações da 3 e 4, ou seja, eles pegaram essa ação e colocaram essa cestazinha para dar mais liquidez para a ação como um todo. 4 seria as ações preferenciais, aquelas ações que têm preferência nos dividendos. E a ação 3 é a ação ordinária, aquela que te dá direito ao voto, ou seja, você tem direito a votar em uma assembleia dentro daquela empresa. Então, mas sempre que você for comprar uma ação, sempre dê preferência à número 3, se você não tem muita ideia do que você está fazendo. A número 3 ela vai te dar uma segurança maior. Vou selecionar aqui a número 4. De cara você vai olhar aqui que o preço, né, 5,88. E esse preço, como eu falei, ele não quer dizer nada. Ele basicamente ele está mostrando algo aqui para você que você não pode tomar uma decisão. Para muitas pessoas elas tomam decisão baseada nesse número, é completamente errado, porque não faz muito sentido, mas a gente começa a olhar para esses indicadores básicos, que é o P sobre VP. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o P sobre VP, porque eu já fiz um vídeo aqui explicando basicamente o que é o P sobre VP. Eu vou deixar o card aqui para vocês verem aí. Esse P sobre VP seria basicamente o preço sobre valor patrimonial. É quanto você está pagando pela empresa, ou seja, a cada R$1 que você compra da empresa, você está pagando 95 centavos. Então é um indicador básico que ele quer dizer. Então você soma aí a sede da empresa, soma os carros, os ativos que ela tem dentro da empresa, os contratos que a empresa tem, ou seja, tudo isso é somado de uma forma simplificada. Claro que na realidade é um pouco mais complexo esse cálculo, mas só para você entender que a cada R$1 que você compra da empresa, você paga 95 centavos de todos esses ativos. Ou seja, para você criar uma nova Sanepar é muito mais caro do que você comprar a própria Sanepar. A Sanepar é uma empresa do Paraná, que é uma empresa de saneamento que cuida de todo o estado ali do Paraná e algumas regiões ali. É uma empresa muito relevante e é muito importante ali para o estado e até mesmo para a população brasileira como um todo, que tem essa representatividade ali exclusiva no Paraná e em algumas regiões. Então é
uma empresa muito grande. Então a gente olha aqui o outro indicador, que é um indicador também básico, que é o PL, é o preço por ação, né? Então o PL basicamente é o preço por lucro da ação. Resumindo, eu também já fiz um vídeo aqui sobre PL, eu vou deixar aqui no card aqui para que você possa entender um pouco sobre o PL, eu não vou entrar mais a fundo sobre isso. Resumindo aqui, PL seria basicamente quanto tempo você vai ter de retorno somente com os lucros da empresa, ou seja, aqui ele está dizendo que você vai ter um retorno em 6,35, ou seja, um pouco mais de 6 anos você teria o retorno do investimento que você fez na Sanepar somente com os lucros da empresa, tá? E eu não estou contando dividendos, porque ela pode distribuir o dividendo ou não, mas o lucro ali ela vai reinvestir e vai trazer mais valor para dentro da empresa como um todo, tá? Então, outro indicador que é muito importante, que está aqui nessa plataforma, é uma coisa que você precisa ter em mente e que seria basicamente o indicador de tag along. O tag along, basicamente, ele é um mecanismo de segurança para o acionista minoritário. Porque o que acontece? Se um controlador, ele por alguma manobra, ele vende as ações dele para um outro controlador, você, se tem tag along de 100% na empresa, você tem o direito de sair da empresa e vender as suas ações, mesmo que poucas, pelo mesmo valor que o acionista majoritário. Ou seja, se o acionista majoritário aqui da Sanepar, ele vendeu as ações da Sanepar por R$20, você vai ter o direito de vender essas suas ações pelo mesmo valor que o acionista majoritário, ou seja, pelos R$20. Se você não tem tag along, além de ficar na empresa, o outro acionista ele não tem a obrigação de comprar as suas ações, ele pode oferecer um valor ainda mais baixo, ou seja, ele pode oferecer R$3 na tua ação e você tem que vender as tuas ações por R$3. É uma coisa que você vai tomar prejuízo. Então sempre pensa nisso. Se a ação não tem tag along, não invista, não chegue perto. A empresa pode ser muito boa, mas assim, é como você ter sua empresa e você ter um sócio, e o sócio ele pode sair da empresa a qualquer momento e você vai ter que ficar com ela. Ou ficar com um sócio que não tem nenhum tipo de conhecimento sobre o mercado que você está atuando. Então sempre que a ação tem tag along, busque esse tipo de ação, porque é uma forma de segurança para você, acionista minoritário, tá? Mas aqui a parte que é fundamental você entender, para você entender se essas empresas elas são seguras ali na bolsa, esses indicadores de viabilidade. O primeiro indicador ali que a gente vai olhar é lucros consistentes. Bom, uma empresa que tem lucros consistentes durante 10 anos é uma empresa segura? É uma empresa segura. E uma empresa que tem prejuízo, que sempre está tomando prejuízo, é uma empresa segura? Não. A empresa que está tomando prejuízo não necessariamente ela é uma empresa segura. Ela pode ter um problema de solvência. Se ela não conseguir dinheiro do mercado, ela não captar dinheiro com algum banco ou instituição financeira, é muito provável que ela quebre. Ela vai quebrar, ela vai ter uma insolvência. Então, é muito importante você entender isso. Então, quando você olha aqui o gráfico da Sanepar nos últimos 10 anos, você vê que ela tem lucros consistentes aqui nos últimos 10 anos, ou seja, 10 anos seguidos ali ela está batendo que ela tem lucros consistentes. Então é uma empresa completamente segura. É claro que existem alguns setores, como por exemplo tecnologia, que dependendo da empresa, ela vai tomar um pouco de prejuízo no começo, como eu já falei aqui em vídeos no canal, mas não é o caso da Sanepar, que é uma empresa de saneamento. Você vê, ela tem lucros consistentes. Bom, o outro indicador aqui que a gente vai olhar é o dívida líquida sobre EBITDA. Então, o padrão aqui, o indicador, digamos que perfeito, é que ela não tem nenhuma dívida, mas nós conseguimos avaliar uma empresa que ela é uma empresa segura para você investir se ela tem uma alavancagem de até 2 anos. Mas o que é alavancagem? A alavancagem é dívida, quanto ela está endividada. Se ela tem dívidas de até 2 anos ali, ela consegue ser uma empresa que ela consegue quitar as dívidas dela pela questão do lucro. Então se você olhar o indicador aqui da Sanepar, ela tem aqui a dívida dela extremamente controlada, ou seja, ela consegue facilmente com seu lucro operacional, ela consegue quitar todas as dívidas dos próximos 2 anos de uma forma muito tranquila, fora os contratos que ela tem com o governo, os recebíveis, que também é muito tranquilo. O outro indicador aqui é basicamente o segmento. Por que o segmento? Porque você tem que sempre buscar empresas que estão no setor perene. É importante você entender isso porque existem empresas que, por mais disruptivas que seja, elas estão em fase de maturação. Um exemplo disso, lá nos anos 90, os anos 2000 ali, existia-se muitas locadoras de fita cassete. O que é aquelas fitas cassete, né? Aquelas fitas grandes aqui, pretas, que você coloca colocava no aparelho e assistia um determinado filme. Existia uma série de coisas que você precisava fazer para você locar aquela fita cassete entregar
para locadora. Hoje em dia não existe mais isso, porque isso acabou ali quando entrou os DVDs, né? Então você tem mais de 30 anos, você vai lembrar exatamente do que eu tô falando. Na minha época de criança e adolescente, eu lembro um pouquinho que a gente alugou muito fita cassete. Logo em seguida já entrou os DVDs, que revolucionou. Depois do aparelho DVD entrou o Blu-ray, né? O Blu-ray é o que a gente chamou de Full HD, né? Então entrou já esses aparelhos aí e consequentemente entrou a internet já tava bombando ali. Na minha época as redes sociais eram o MSN, logo depois na minha adolescência era o MySpace e assim foi por diante, né? Se você vê, é um setor que ele sempre está em constante evolução, ele não para e não é um setor perene. Então essas empresas, elas não são empresas perenes, elas são empresas ali que estão em fase de maturação, de validação no mercado e constantemente elas estão se evoluindo e até mesmo sumindo, como aconteceu com a Kodak, com aquela grande empresa de locação de fita cassete, enfim, todas essas coisas. E outra que o indicador é o tag along, né, que eu falei. Então sempre que a empresa não tem um tag along, nunca invista nessa empresa. A empresa é uma empresa, digamos, que tem sérios problemas ali que você pode ficar a refém do acionista majoritário, tá bom? Agora, para você que é um investidor já iniciante, mas que gosta ali de mexer um pouco na contabilidade, gosta de entender um pouco mais sobre números, tem essa parte aqui do comparativo, né, do balanço. Aqui você vai entrar, você vai conseguir entender sobre o P sobre VP, o VPA, dívida líquida, margem líquida, EBITDA. E aqui tem uns filtros nessa plataforma que você pode fazer aqui, cara, você pode brincar o dia inteiro aqui com isso, que você vai ter os dados ali para você analisar, né? Então, hoje já tem até o comparador, né? Você pode fazer um comparativo das empresas do setor, né? Você clica aqui e você consegue adicionar mais de uma empresa aqui para você fazer o comparativo delas, para ver o que fica melhor para você nos seus investimentos como um todo. Então você começa a entrar mais no mundo ali das ações, você começa a entender um pouco mais do que faz sentido para você e o que não faz para o seu perfil de investidor. Mas é muito interessante, essa aqui é a base que você tem para você começar a investir. Mas vamos numa outra empresa aqui para você entender um pouquinho melhor do que eu tô falando. Eu vou colocar aqui a Taesa. Eu vou chamar aqui a Taesa porque é uma empresa que muitas pessoas investem, e eu também invisto nessa empresa, mas os indicadores fundamentalistas aqui a gente não vai falar, porque você já entendeu o básico aqui, né, que faz parte do game. Mas se você olhar aqui, ó, ela não é que é uma empresa que está inviável para você investir. Você colocou aqui como bomba, porque ela tem uma dívida líquida maior que 3, né? Então, é uma empresa que requer um pouco mais de atenção, porque tem dívidas, ela tem bastante dívida, ela está um pouco alavancada. Mas é uma empresa do setor de transmissão, então ela consegue fechar contratos ali, que são contratos de recebíveis de milhões, chega até bilhões. Então, cabe muito bem a tua análise para você entender se faz sentido você adicionar essa empresa na tua carteira ou não. Mas se você olhar aqui, ó, a dívida dela ela tá um pouco alavancada, tá quase em 4. Mas como eu falei, é uma dívida aí que é necessária. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a Taesa, vou deixar um card aqui para você entender o porquê que a Taesa tá com essas dívidas aí e para você tomar a tua decisão de investimento como um todo. Mas se você ver aqui, ó, o setor dela é um setor perene, que é um setor de energia, é um setor que nunca vai acabar. O ser humano, ele precisa desse setor. Então sempre pensa nos setores que você vai investir. É uma necessidade fundamental para o ser humano? Então essa empresa, ela tem muita probabilidade de ficar por muitos e muitos anos e não dar nenhum problema. Então você vai olhar aqui os lucros consistentes e assim por diante. É básico essa análise dela aqui, mas aqui tem uma fórmula que a gente fala que é a fórmula de Graham, né? Porque Graham, ele dizia que a empresa, ela não podia ter um P sobre VP maior que 1.5 e a empresa, ela não podia ter um PL maior que 15. Ele considerava, pelo cálculo dele ali, uma conta justa para você investir numa empresa segura. Então, para Graham, o preço justo da Taesa, a TAE 4, é 14,80 e o preço atual dela tá 11,48. Como eu falei, isso não quer dizer nada, mas ele, por meio dessa fórmula, ele chegou à conclusão de que o preço justo dela, baseado nos seus indicadores, seria 14,80. E tem um método Bazin, né, que é um método ali que é basicamente um método que o Luiz Barsi, o maior investidor da Bolsa de Valores, usa, que é para calcular uma empresa que é boa pagadora de dividendos. Não é um método mais seguro com relação à empresa em si, mas ele é um pouco mais focado em dividendos. Ele coloca aqui o preço justo da empresa, tá em 22,49, é o teto ali que você tem para comprar a Taesa como um todo, tá? Então, você viu aqui que essas empresas, algumas têm suas particularidades,
E a última empresa que eu vou trazer aqui na verdade uma das queridas também do mercado, que é a BB Seguridades, que é a empresa de seguro, né? Então, se você olhar aqui a BB Seguridade, o que a BB Seguridade tem? Ela está no setor perene, ela é uma empresa de seguros, então todo mundo hoje precisa de um seguro, principalmente o setor do agronegócio, que usa muito o Banco do Brasil aí para fazer seguros para suas lavouras como um todo. Se você olhar aqui, a empresa aqui não tem dívida, porque é uma seguradora. Se você olhar o lucro da BB Seguridade aqui, ela tem lucros consistentes, então dá para você entender aqui como a empresa, ela com certeza é uma das maiores pagadoras de dividendo, ela tem tag along de 100% e ela tá aqui no preço atual dela, por método da fórmula de Graham, ela já ultrapassou esse preço justo, né? Assim como o método Bazin, ele já não ultrapassa, ele tá no preço, ainda pode ter uma margem ali para cima, entendeu? Esse vídeo aqui é basicamente uma resposta pro quadro que eu criei agora no canal, que eu estou investindo meu dinheiro na prática para vocês, como eu tomo as minhas decisões de ações. Então, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês entenderem um pouquinho. O meu primeiro aporte na carteira do canal foi mais de 64 mil reais. Eu comecei a investir em algumas empresas e alguns fundos imobiliários. Eu ainda vou trazer a parte dos fundos imobiliários para como você analisa de uma forma mais criteriosa, para mostrar para vocês como eu estou tomando a minha decisão de compra desses ativos ou não. E se esse vídeo ele agregou para o teu conhecimento, você conseguiu compreender ali como analisar melhor um ativo, entender quais as empresas mais seguras da bolsa, eu vou pedir para que você se inscreva no canal e clique no botão gostei. Eu tô vendo que tá tendo bastante visualizações aí nos vídeos do canal, vou pedir para que você se inscreva, que você acompanhe, você apoie o canal aí, para que as pessoas elas consigam ter uma educação financeira também, assim como você tá tendo. Então, eu vou ficando por aqui, te desejo bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.